Salve, salve! No ar mais um podcast Cultura em Foco, aqui nos estúdios da TV Cidade, Canal 9. Obrigado a você que nos assiste com o maior carinho nos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, Nova Friburgo e, claro, aqui na nossa amada Teresópolis. Obrigado por sua audiência. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio um convidado para lá de especial. Ele é um grande amigo que está despontando na cultura do estado do Rio de Janeiro. Estou falando do nosso amigo Alex Castelar, assessor especial do nosso governador. Alex, meu amigo, seja bem-vindo à Casa do Artista, seja bem-vindo a esse podcast Cultura em Foco. É uma honra recebê-lo aqui. Agradecer pelo convite de estar nesse programa, assisto bastante seu programa. Sempre pessoas ilustres aqui da cultura, debatendo sobre a cidade. Eu sou um filho dessa cidade que, desde muito criança, sempre tive muito interesse pela cultura, muita vocação pela cultura. Eu começo a estudar, minha primeira escola é Euclides da Cunha, Colégio Estadual Euclides da Cunha, que fica no bairro do Alto. E a primeira vez que eu me lembro assim, da minha primeira reflexão sobre cultura, eu devia estar ali na primeira para a segunda série, quando a professora nos leva a uma apresentação de teatro no auditório do Colégio Euclides da Cunha, que até hoje está lá. Outro dia eu estive lá com um grupo de teatro, e ali eu lembro que foi a minha primeira percepção sobre teatro. E ali, ao longo da vida, depois eu estudei, né, no colégio também Campos Sales, na oitava série, terminei a oitava série lá, o ensino fundamental, e me tornei líder estudantil no Edmundo Bittencourt. Um pouquinho antes de entrar no Edmundo Bittencourt, com 15 para 16 anos de idade, eu entrei na Casa de Cultura de Teresópolis, como aluno da professora Edna Corradini, aluno do teatro da professora Edna Corradini. Uma querida nossa, já foi entrevistada aqui por nós, um amor de pessoa. Aproveitar e mandar um beijo para Edna, né? Um beijo, meu amor. Beijo no coração, te amo de paixão. Foi minha primeira professora, dali eu tive muitas experiências dentro da Casa de Cultura, conheci outros atores, outras atrizes, outros diretores de teatro, pude interpretar com muitas pessoas dessa cidade aqui, poder citar aqui N nomes, mas a Edna talvez seja a maior referência que a gente tenha hoje, né, assim, falando do teatro, dessa energia que a Edna tem, como Emília, como Tereza Cristina, e como diretora de teatro e como grande atriz. Sim. A Edna é uma grande atriz. E aí, realmente, assim, a minha vida, ela muda consideravelmente quando eu começo a fazer teatro, porque eu sempre fui um garoto muito tímido. Sou tímido até hoje, mas ao longo do tempo o teatro me deu a capacidade de comunicação. Sim. E depois, quando eu vou para o ensino médio, no Edmundo Bittencourt, no Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, que aqui em Teresópolis a gente chama carinhosamente de Colégio Estadual. Que todos nós estudamos, inclusive. Você estudou lá também? Também. Ah, não sabia disso não. Também. Tá vendo? E lá eu vou fazer parte do Grêmio Estudantil. Nessa época eu jogava futebol na cidade e fazia teatro, fui convidado a fazer parte de um grupo que estava entrando pro Grêmio do colégio, e eu vou fazer parte desse Grêmio. Sim. E a partir daí a gente vai desenvolver uma série de atividades, e o que deu muita pujança ao nosso Grêmio, que deu muita visibilidade ao Grêmio, foi exatamente as atividades culturais e as atividades esportivas. A gente montou lá uma Olimpíada e a gente montou o primeiro festival de teatro de Teresópolis. Isso em que ano? Isso foi em 92. 92. E ali a gente reuniu todos os grupos de teatro que tinham na cidade à época e montamos um festival de teatro durante 15 dias no colégio. Então tinha teatro de manhã, de tarde, de noite. E foi um momento muito importante para a minha vida. Então, dali em diante, eu nunca mais me separei da relação umbilical com a cultura e com a arte. Porque ela faz muito parte da minha vida. É claro que ao longo do tempo eu fui, né, me entregando um pouco pela política, cada vez mais assumindo relações partidárias e políticas, até chegar em 2014, quando eu... Então, peraí, deixa eu te partar. Antes da gente entrar na política, vamos voltar um pouquinho? Vamos. Nome do pai, da mãe, dos irmãos, onde você morou. Rapaz, é para saber quem é o Alex Castelar de verdade. Eu não quero saber, não. Nós todos que estamos aqui, né, na televisão, queremos saber quem é Alex Castelar. Então, se você puder, se ficar à vontade, de colocar um pouco da sua família. Eu tenho dois irmãos, né, Adriano e Alexandre. O Alexandre hoje mora fora de Teresópolis, o Adriano mora em Teresópolis, mora na Fonte Santa. O meu pai já é falecido, Manuelito. A minha mãe, Yara, foi empregada doméstica, foi artesã, foi fundadora da Feira do Alto. Minha mãe foi uma das primeiras pessoas a estar na Feira do Alto. A Feira do Alto, antes mesmo de ser Feira do Alto, tinha 3 ou 4 pessoas que trabalhavam com artesanato. Minha mãe era uma dessas pessoas. Já estava no segmento minha mãe, o que a gente pode chamar da economia criativa, né? Sim, minha mãe era já tinha esse viés também da economia criativa. Então eu sou essa figura, né? Filho de dois trabalhadores dessa cidade. Meus avós, tem dos 4 avós, né? Dos 2 paternos e 2 maternos. 3 avós, infelizmente, nenhum dos meus avós estão mais vivos, mas 3 avós estão aqui, né? No cemitério de Teresópolis aqui, né?
enfim, fizeram sua passagem de vida por Teresópolis. Meu avô, inclusive Euclides, dá nome a uma servidão lá no bairro de Santa Cecília. A minha avó Amélia, por parte de pai, foi a pessoa com quem eu tive mais relação. A minha avó Maria, também por parte de mãe, é uma pessoa, enfim, tem uma ligação muito forte com essa cidade. E é isso, a minha família toda praticamente é de Teresópolis, a gente tem uma relação muito íntima com essa cidade, e eu tive a oportunidade realmente de ter uma infância, né, e uma juventude muito focada nesses valores de Teresópolis, esse valor familiar, esse valor cultural, este valor de uma cidade bonita, este valor das contradições dessa cidade, ao mesmo tempo que ela é uma cidade muito bonita, que é uma cidade com atrativos naturais, atrativos culturais, ela também é uma cidade que nega muitas oportunidades. Assim, eu fui criado na beira-linha a maior parte da minha vida, então eu sei a realidade de um garoto de comunidade, de uma garota de comunidade, e a diferença de quem às vezes pode ter acesso àqueles bens, aqueles melhores bens materiais e culturais que uma cidade pode oferecer. E aí, como eu te falei, né, linkando um pouco com a relação da cultura, como a cultura foi importante na minha vida, na medida em que um projeto, né, político-social, como a Casa de Cultura, possibilitou a um aluno, a um garoto da escola pública, a um garoto de uma favela chamada Beira-Linha, de uma comunidade da Beira-Linha, ter acesso, por exemplo, a ler William Shakespeare, a ler Machado de Assis, a ter acesso a pintores, né? Eu cansei de ver a Soarte, por exemplo, nas suas exposições na Casa de Cultura. Então eu pude conhecer de vários grandes artistas como o Samir Matar, que é o artista exopolitano, projetado para o mundo, Camilo Michalka. Então, assim, uma série de pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida, tanto na área de teatro como de artes plásticas. E a série de pessoas que eu poderia ficar citando aqui a noite inteira, que foram fundamentais na minha formação como cidadão, e, obviamente, na minha projeção, né, ao longo da minha vida. Então, você pergunta assim, quem é o Alex Castelar? Resumidamente, um filho de Teresópolis, oriundo de uma família humilde, de 2 trabalhadores. Meu pai foi porteiro, foi zelador de prédio, foi uma pessoa que teve, em algum momento, se empreendeu também, né, montando ali pequenos armazéns. E minha mãe foi uma empregada doméstica artesã, que, como disse aqui, foi fundadora da Feira do Alto. E eu fui esse aluno, né, de escola pública que a vida inteira sonhou em uma oportunidade de vida e que a cultura me deu muitas possibilidades. Alex, então nós conhecemos a primeira etapa da tua vida, quem foi Alex Castelar, de onde veio, criação, pais, e aonde a cultura te levou, aonde você chegou hoje, evidentemente através da criação dos seus pais e a cultura. Quem é o Alex Castelar hoje? Onde ele chegou hoje, o que ele fez? Agora vamos para a parte política. A tua vida política, que te trouxe hoje até aqui. Conta um pouquinho dessa tua trajetória de sucesso. Como eu te falei, né? Quando eu entro pro Grêmio do colégio, lá em 1992, eu vou, dali em diante, traçar uma vida pública na cidade e uma vida política. E começa no movimento estudantil, depois eu vou fazer parte do Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Associação de Moradores, Federação de Associação de Moradores. Eu vou fazer parte de quase tudo que a cidade na época tinha, de sociedade organizada, eu fiz parte. Eu fui vice-presidente da Sociedade de Amigos do Parque Nacional. Então, tinha alguma coisa que ia mudar o mundo, que envolveu, né, alguma mudança, alguma possibilidade de contribuir, eu estava presente. E isso, obviamente, me levou depois a me engajar em partido político, me levou a trabalhar na política, e eu vou entrar na política ali com 17 para 18 anos de idade, e nunca mais eu vou sair da política, e vou fazer uma trajetória de vida, né, política. Então eu vou trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com um deputado aqui da cidade, que é o Salomão, que muitas pessoas conhecem. Meu primeiro emprego público é com ele, inclusive. Dali em diante eu vou trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não mais como assessor dele, mas aí já coordenando a exposição permanente da Assembleia. Eu fui idealizador e trabalhei lá como coordenador. Depois o Parlamento Juvenil, que eu tive a oportunidade também de ser idealizador e coordenador do Parlamento Juvenil na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E depois eu sou convidado a trabalhar no governo do Estado, e lá eu vou coordenar um programa de juventude chamado Jovem Trabalhador Social, e dali eu vou fazer uma carreira pública. Depois eu vou trabalhar em Brasília como chefe de gabinete, volto para o Rio de Janeiro, me torno chefe de gabinete na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, depois volto para a Assembleia também como chefe de gabinete, posteriormente volto a Brasília como chefe de gabinete, aí já do presidente da Câmara dos Deputados, e por fim eu passo um período aqui em Teresópolis como secretário de governo, no governo do Mozar Catão, desculpa, no Mozar Catão não, do Marcinho Catão. Mozar foi um bom lugar, uma pessoa maravilhosa que a gente chamava de coração, né? Um grande amigo. O Marcinho foi um grande camarada. O Mozar, seu irmão, que foi também meu professor na 8ª série. Foi meu professor de Educação Física, o Mozar Catão. E eu vou ser secretário de governo do irmão dele, do Márcio Catão. Foi um período muito curto, de 4 meses. Depois disso eu volto a Brasília,
Depois eu sou convidado a trabalhar em Nova Iguaçu, vou ser secretário de Assuntos Estratégicos, trabalhar toda a parte de captação de recursos para a cidade de Nova Iguaçu, e ali a gente vai bater todos os recordes que você possa imaginar de captação de recursos. Só em 2018, em Nova Iguaçu, nós colocamos mais de 200 milhões de reais em captação de recursos, batemos vários recordes ali, e isso ajudou. Ficou feliz da vida, hein? Avançamos, pegamos a prefeitura com 3 salários em atraso e deixamos a prefeitura com o prefeito com mais de 80% de aprovação, reeleito no primeiro turno, numa cidade de mais de 800 mil habitantes. É uma cidade pujante, né? É um município de Nova Iguaçu, um grande município. Você conhece bem, que você também foi secretário na Baixada, eu fui secretário em Caxias. É. Depois eu sou convidado a assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Na verdade, ela não existia, a gente criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde eu vou criar um projeto chamado Casa da Inovação, que hoje está no bairro da Beiralinha. Esse foi um projeto que tem a ver com dois momentos da minha formação. A Casa da Inovação ela é um conjunto ligado à educação, um projeto ligado à educação e ligado à criatividade. Porque esse nome, né? Casa da Inovação. Sim. Você tem lá curso de robótica, programação para games, você tem curso de inglês, você tem curso de música, mas fundamentalmente é uma escola de criatividade digital. Muito legal. Isso tem a ver com a educação, a Sim. educação do futuro, que é a inovação, e tem a ver, obviamente, com a minha formação no teatro, principalmente com a Casa de Cultura. E depois de ocupar o espaço de secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu vou também ocupar o espaço de secretário de Educação na cidade de Nova Iguaçu. Quando termina esse ciclo, nós já estamos falando já de 2019 para 2020, eu já passei da casa dos 40 anos, eu resolvo dar um 360 e falar assim, tá na hora de voltar para a minha cidade e agora fazer pela minha cidade. Já que eu tinha feito uma carreira em Brasília, no Rio de Janeiro, e aí, né, nesse momento, em Nova Iguaçu, eu falei assim, eu quero agora voltar para a minha cidade. O prefeito já estava muito bem aprovado lá, eu já tinha dado a minha contribuição, o prefeito Rogério Lisboa, eu falei, eu vou voltar para a minha cidade e vou tentar contribuir para aquilo que eu acho que é importante, né, para a mudança da minha cidade. E eu volto para cá e... As raízes, né? Exatamente. As raízes. Eu volto para cá 4 anos atrás, disputo a eleição de prefeito, e depois eu sou convidado pelo governador Cláudio Castro a integrar o governo do governador Cláudio Castro com uma assessor especial, e lá também eu vou fazer um conjunto de trabalhos, né, pelo estado do Rio de Janeiro afora, e em especial por Teresópolis. Então, assim, falando um pouco da política, da trajetória, tentando ser um pouco assim, resumir um pouco da minha trajetória, a minha trajetória é essa. E hoje eu estou aqui, né, podendo contribuir um pouco para esse debate da cultura e o debate da cidade. Como é que você vê, Alex, antes de nós entrarmos, porque eu quero falar muito no carnaval, né, no nosso carnaval de Teresópolis, principalmente de Teresópolis, então uma pincelada no carnaval do Rio de Janeiro também, que todo mundo sabe que não precisamos falar muito não, porque é um sucesso total. Eu gostaria muito que o nosso carnaval em Teresópolis também tivesse o mesmo brilhantismo que nós temos no Rio de Janeiro. Mas antes de nós chegarmos ao nosso foco maior, que é o carnaval. Falando um pouquinho de cultura, que você, hoje, amanhã é outro dia, mas hoje, a cultura hoje em Teresópolis, como é que você vê a cultura em Teresópolis hoje como um todo? Como hip hop, grafite, como arte plástica, literatura, humor, música, carnaval, hoje, teatro, cinema, humor, tudo hoje. O que você pega tudo, o que você acha da nossa cidade perante ao segmento cultural? Teresópolis tem muitas vocações. A gente poderia citar aqui a vocação agrícola, a vocação turística. Uma das suas vocações, além das duas que eu estou citando aqui, poderia citar outras vocações, é a cultura. A cultura em Teresópolis, ela historicamente sempre foi muito forte. A gente falar aqui de Gramado, por exemplo, todo mundo até hoje tem Gramado como uma referência, como algo a ser alcançado no turismo nacional. É a segunda cidade mais turística do Brasil, só pede para a cidade do Rio de Janeiro. E Gramado tem, assim, começa a sua grande história exatamente levando de Teresópolis o Festival Internacional de Cinema. Isso estamos falando da década de 50, 60. Então, como Teresópolis tem uma tradição muito forte com a cultura. E Teresópolis tem muitos fazedores de cultura. Teresópolis tem muita gente, como você citou aqui, no hip hop. Teresópolis tem muita gente na área de grafite. Teresópolis tem muita gente na área de artes plásticas. Teresópolis tem muitos cantores, compositores. Teresópolis tem muita gente na área de artes plásticas, de teatro. Então, Teresópolis é um celeiro de formação e de atração de grandes artistas. Muitos artistas nacionais, inclusive, né, vêm para Teresópolis porque gostam da serra, gostam do clima da cidade, e aqui se instalam e acabam contribuindo para a cultura. Então a gente tem uma experiência muito forte com a cultura nessa cidade de Teresópolis. Obviamente que eu acho que a gente pode avançar muito ainda nesse sentido, principalmente em duas áreas que eu acho que são essenciais, que é na formação, principalmente dos mais jovens, na possibilidade daqueles que buscam, né, acesso à cultura, terem acesso à cultura, e ao mesmo tempo entender que a cultura, ela além de formação, além de educação, ela também é uma indústria.
A cultura é a indústria da criatividade, é uma indústria limpa, é uma indústria que emprega consideravelmente e que a gente precisa ter alguns olhares que efetivamente leve a cidade cada vez mais a aprofundar esse processo, porque quanto mais a gente conseguir fazer com que os fazedores de cultura tenham acesso a recursos públicos, como hoje a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que foram fundamentais nessa cadeia de produção cultural. Na época, desculpa interromper, na época da pandemia, né, do Covid para cá, onde começou, né, a se ter a preocupação na vida do artista, é que começaram a surgir as leis e elas dão continuidade, porque vê a importância que poderia ter acabado, mas vê que é tão importante na vida de um artista que continua-se com a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Né? O Estado tem a lei de incentivo à cultura também, que é a lei do ICMS. Nós temos a Lei Rouanet, que é uma lei federal. Sim. Existem grandes patrocinadores, né, das leis de incentivo à cultura. Por exemplo, você ter noção, o Estado do Rio de Janeiro, ano passado, colocou mais de 300 milhões de leis incentivadas para a cultura do Estado do Rio de Janeiro. E interiorizou bastante, que antigamente ficava muito voltado à capital. Hoje, a secretária Daniele, que cumpre um papel muito, muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, ela realmente teve uma sensibilidade de entender que o Estado do Rio de Janeiro não é só a cidade do Rio de Janeiro, mas também o seu interior. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, o Festival de Teresa, que já está, se não me engano, na segunda ou terceira edição. Já fizemos a segunda edição, que acontece fantástico lá no Bairro do Alto, e é um festival extraordinário que leva, né, a referência da nossa Imperatriz, traz um pouco da Itália para dentro de Teresópolis. A gente tem momentos ali de gastronomia, exposição cultural. Então, assim, esse festival, por exemplo, é uma lei incentivada através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocinada por uma empresa que possibilita você fazer um festival como aquele. Então, a cultura é isso. A cultura, ela é a possibilidade de você se desenvolver como ser humano, de você desenvolver a educação e de você, ao mesmo tempo, fomentar uma indústria limpa que pode entregar entretenimento, pode entregar diversão e pode entregar uma riqueza espiritual também, porque a cultura tem essa possibilidade, né, de te entregar também uma possibilidade, uma riqueza espiritual muito grande. É isso mesmo. A cultura é pungente, né? A gente tem dentro da cidade inúmeros artistas de todos os segmentos da vertente da arte e da cultura. Vamos falar um pouquinho agora sobre carnaval. Duas vertentes que a cultura tem. Uma delas é a formação intelectual, a formação moral, a formação espiritual, a formação, né, da inteligência do povo teresopolitano, do povo brasileiro. E a outra é exatamente o carnaval ou a cultura, de modo geral, como a indústria da criatividade. Exato. E quando a gente fala de indústria, nós estamos falando de uma coisa chamada riqueza. Então, assim, eu entendo que Teresópolis tem muitos problemas. A saúde, se a gente pegar qualquer pesquisa e perguntar a qualquer pessoa hoje em Teresópolis, todo mundo vai dizer, olha, a saúde é o principal problema. Verdade. Se você for para o segundo maior problema, possivelmente vão indicar lá que o segundo maior problema é o transporte. Sim. Se você for para... Enfim, você pode elencar um conjunto de problemas que a cidade tem. Mas eu acho que o maior problema que nós temos é o problema chamado desemprego. Uhum. Porque, na minha opinião, Sim. tudo é fruto de uma coisa chamada desenvolvimento econômico. O que significa isso? A geração de emprego e renda, a geração de oportunidades, a geração de pequenas e médias empresas poderem, né, sobreviver, a geração de indústrias poderem se instalar. Sim. Então, isso, na minha opinião, é o que a gente pode chamar de desenvolvimento econômico. Uhum. E eu vejo o turismo e esse turismo ligado à cultura como um alavancador fortíssimo do desenvolvimento de uma cidade, principalmente do ponto de vista de emprego, e emprego, como eu posso falar, o emprego mais rápido, o emprego mais objetivo e o emprego pronto, né? que você consiga fazer com que esse espírito da cidade, esse espírito teresopolitano possa ser acolhedor, possa receber as pessoas que vêm de fora e possa, obviamente, ser um espaço de oportunidade. Sim. Porque eu digo o seguinte, você tem a cidade, né, ocupada hoje pelos hotéis, mas o que as pessoas querem fazer depois de 1 ou 2 dias em um hotel é ter efetivamente acesso à cultura. Elas querem ir ao teatro, elas querem ir ver um balé, elas querem ver um show, elas querem participar das atividades sociais e culturais, querem ir a um bom restaurante, e isso, em Teresópolis tem uma rede muito boa. A gastronomia é fantástica, muito muito bom. É muito forte. Então, o que a gente precisa fazer, efetivamente, é na verdade já existem muitas atividades culturais, nós precisamos fazer é criar espaços, ou dar oportunidade, ou financiamento, ou patrocínio, para que a gente possa desenvolver efetivamente um calendário, né, ao longo de um ano, por exemplo, um calendário que envolva a questão do turismo ligado diretamente à questão cultural e não precisa inventar muita roda. Se a gente pegar o que já é produzido em Teresópolis e a gente der luz a isso, colocar no calendário, ter espaços que as pessoas possam se apresentar. Por exemplo, a gente fala muito de Teresópolis sobre teatro.
eu começo a minha vida política fazendo uma passeata da Casa de Cultura até a prefeitura cobrando no Teatro Municipal. Até os dias de hoje, Teresópolis não tem o Teatro Municipal. É verdade. Existe um auditório na prefeitura, que alguns vão chamar de Teatro Municipal, mas a gente que é do teatro, a gente que é da cultura sabe. Eu estou falando de um espaço efetivamente profissional, onde você tenha lá um pé direito alto para você poder botar lá um cenário, ter uma iluminação profissional, para que você possa também trazer outras apresentações de outras cidades, Claro. ou do próprio Rio de Janeiro, grandes apresentações de grandes companhias, e dar voz também, e dar espaço à cultura local. Então, acho que se a gente consegue desenvolver, né, esse espírito e essa indústria da criatividade, eu tenho certeza que a cidade avança consideravelmente. E isso é uma coisa que a gente só pode fazer, assim, é um investimento comparado a outros setores não muito alto, mas é um investimento estratégico, central, e ao mesmo tempo a gente vai possibilitar a cidade ela se aflorar como ela é, e ao mesmo tempo dar oportunidade de formação de muitos novos atores, de muitos novos cantores, de muitos novos bailarinos e bailarinas, enfim, de ter uma juventude também que possa ter acesso à cultura. E podemos até falar, que nós podemos tentar resgatar os grandes festivais de outrora que nós tivemos aqui, de cinema, música, dança, né? Nós tivemos aqui, durante muitos e muitos anos, os melhores festivais da cultura e da arte em nossa cidade, perdemos todos. Muito antes de estar na política, muito antes, eu sou um filho da cultura. Eu sou, como posso te falar, como te disse aqui, um aluno da escola pública, filho de 2 trabalhadores humildes, que teve acesso à informação e à cultura por conta de um projeto chamado Casa de Cultura. Então, assim, eu sei o que a cultura representou na minha vida e como ela mudou a minha vida. Sim. Então, você pode ter certeza que um dos meus compromissos número 1 de vida, da vida pública, é o compromisso com a cultura. Eu queria te falar o seguinte, assim, eu acho que uma coisa também que nós temos que respeitar é a tradição daqueles que vieram antes de nós. Então, muita gente fez coisa boa em Teresópolis. Quer dizer, a Casa de Cultura é um projeto extraordinário. Eu acho que a Casa de Cultura é um projeto que nós temos que levar aos vários pontos dessa cidade. É verdade. Então nós temos algumas centralidades, olha. Nós temos aquela centralidade ali do Meudon, que junta Meudon, Fonte Santa, Vale da Revolta. Aquela região, por exemplo, ali Quinta Lebrão, é uma região que cabe uma Casa de Cultura. Com certeza. Você tem outra região, outra centralidade, por exemplo, que é aquela região da Barra. Você vai pegar a Barra, Granja Florestal, Posse. Aquela é uma região, por exemplo, que caberia, que cabe uma Casa de Cultura. Você vai para o interior, você vai ter lá a região de Vargem Grande e Bom Sucesso. Exatamente. No 3º distrito. No 2º distrito, a gente pode falar de Pessegueiras e Água Quente. Cruzeiro. Então, assim, a gente tem muitas regiões dessa cidade, muitas centralidades dessa cidade que cabem em projetos como a Casa de Cultura para que a gente possa chegar, né, às pessoas e dar oportunidade. Principalmente, Hélio, os lugares mais afastados. Sim. A gente, quando entra em Teresópolis, por exemplo, entra pelo Soberbo e vai até a Barra, ou vai a Petrópolis, ou então pega a Teresópolis e Friburgo, muitas vezes quem passa por essas regiões tem a sensação que Teresópolis não tem comunidade. Exatamente. Mas quando você entra pela Rio Bahia, ou quando você entra ali pela Granja Florestal por dentro daquela região, ou quando você vai um pouco para o interior e entende as necessidades do agricultor e daquela família, daquele jovem agricultor. Eu estou falando de jovem aqui, mas a cultura não é só para jovem, para todas as idades. Não tem idade. Não tem idade, exatamente. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades, a gente precisa, assim, é uma obrigação nossa como poder público, levar a cultura ao maior número de pessoas possível para que a gente possa efetivamente desenvolver cada vez mais uma cidade. E usar também a nossa própria rede de educação nesse sentido. Porque eu acredito que escola não é só um lugar de botar aluno numa sala de aula com o professor. É também espaço de ter lá a sala de aula com o professor e ter um teatro, de ter uma quadra para praticar esporte. De você ter um espaço, efetivamente, que possa ajudar a desenvolver o ser humano como um ser humano crítico, como um ser humano, né, que possa desenvolver as suas potencialidades. Então eu vejo a cultura nesse sentido e pode ter certeza. Eu sei a importância que a cultura tem na vida do ser humano porque eu sou um exemplo disso. Sim. Então você pode ter certeza que você tem, antes de um político, você tem aqui um artista, alguém que um dia praticou teatro, alguém que um dia foi para um palco, alguém que entendeu o que a política pode fazer para uma pessoa, mas entendeu mais ainda o que a cultura pode fazer se a política entender o que ela é. Estamos chegando ao fim de mais um podcast Cultura em Foco. Agradeço a presença do nosso amigo Alex Castelar nos nossos estúdios, nessa nossa entrevista maravilhosa de hoje. E deixo a você, Alex, nesse tempo final, suas considerações. Bom, eu quero terminar aqui, então, com um poema de Fernando Pessoa, que eu gosto muito de poesia, entre as várias vertentes da arte, a poesia, né? Ela é fundamental para a alma humana. E eu queria ler um poema de Fernando Pessoa, se você me permite aqui. Claro. Chamado Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante, que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem,
antes que já libertado deixasse o caminho errado, porque a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando, sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega aonde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Ô, Sim, termino com a minha homenagem ao grande poeta Fernando Pessoa e deixo meu abraço aqui aos meus amigos todos dos tempos do teatro e dizer que continue contando comigo, porque eu nunca deixei de ser um militante da causa cultural. obrigado, Alex.